vibração ela é limitada a essa área que você demarca, ou ela também continua irradiando a alguns metros a distância, fora daquele perímetro? Não existe uma barreira. Um exemplo, é como uma torre de celular. Se eu coloco um repetidor aqui que repete, por exemplo, 5 km, se você for a 5,5 km, 6 km, você ainda está pegando o sinal, porém ele vai decaindo. A mesma coisa acontece aqui. Então vocês já tem um intervalo assim? Já. Depende de cada projeto. Porque assim, às vezes uma determinada cápsula consegue atingir 20 metros, dependendo da eletronegatividade do solo, outras cápsulas conseguem atingir 100, tudo isso é definido em projeto. Eu vou mostrar para vocês ensaio, né? O que é interessante é a gente estabelecer uma testemunha. Tem que ter testemunha. Seria assim, você tem os campos magnéticos, lógico que a planta, qualquer ser vivo tem o seu campo de atuação, né? Na verdade, você tem o seu campo atômico, né? Amorfo ali, né? Na verdade, se você tem um campo que está realinhado, você está desalinhado, você alinha ele em relação à planta. Exatamente, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer isso aí. São protótipos ainda. Porque para nós, Ivan, o interessante é hoje, né, em dia, pela sustentabilidade, nós verticalizar a produção, né? Acho que às vezes seria o quê? Uma mesma área, não deixa eu aumentar a área, deixa eu aumentar a produção, né? E ainda um segundo objetivo que vem concorrer para o mesmo, que é reduzir o consumo de insumos. Só que eu creio, Ivan, também que é o seguinte, né? O nosso, estabilizar, né? A agronomia, por exemplo, desequilibrado, né? O nitrogênio é muito utilizado, né? Ela responde muito. No caso, nós temos também bactérias que ajudam nessa melhor absorção do nitrogênio. Exatamente. Esse campo vibracional, talvez uma bactéria, as aspirinas, poderia ser melhor utilizada. Era isso que eu ia falar justamente. Vocês aqui na universidade têm como, tecnicamente, por exemplo, avaliar culturas de bactérias? Por exemplo, eu vou pegar uma cultura de bactéria e vou submeter ela a essa tecnologia de forma isolada, vou fazer um grupo controle e vou analisar de que forma ela... Tem, no laboratório a gente faz algumas pesquisas em placa de pedra. Isso, placa de pedra. Tanto com fungos e bactérias também. E a gente consegue, só que aí teria de conversar, essa unidade seria a placa de pedra. Isso. E ali a bactéria em relação ao crescimento dela, ou vasos, né, que podem depois implantar. Num primeiro momento, de você ver se está afetando aquele bactéria ou fungo, seria laboratorial. Isso, e de que forma está afetando. Isso, de que forma está afetando. Agora, os espiras conseguem até, né? Os espiras conseguem implantar e fazer esse método também para ver, né? Todos os micro-organismos in vitro a gente consegue avaliar. Aí é como ajustar a tecnologia da unidade amostral. Fazer uma metodologia para o Renato falou, para a unidade você tem que demonstrar, né? Perfeito. Um dado importante, por exemplo, vocês teriam que dizer para nós quais os parâmetros são interessantes para o aumento da colônia de bactérias. Se nós conseguirmos aumentar isso, por quê? Porque aí a gente já trabalha com essas cápsulas tanto para a parte de emanação e correção eletromagnética como correção mórfica. Então a gente já faz com que ela seja direcionada especificamente para o fungo. Entendeu? Um exemplo, cada planta, cada cultura provavelmente tem necessidade de nutrientes diferentes. Então quando a gente fizer um projeto, a gente já pode ir... Ivan, isso acaba mexendo até no DNA, cara. Sim, claro. Você modifica, né? Claro. De forma... Claro, sem dúvida. O DNA é uma biblioteca vibracional. O DNA nada mais isso, né? Que uma biblioteca... Agora, o interessante dessa parte do DNA é o seguinte. Vocês já repararam, por exemplo, você pode ter 10 irmãos. Pai e mãe, por exemplo, tem problema cardíaco. Ou seja, existe uma carga genética passada aos seus descendentes. Por quê? Que às vezes um dos irmãos tem e o outro não. Pai e mãe têm um problema cardíaco. Tem 10 filhos. 2, por exemplo, têm problema cardíaco, porque geneticamente já tem essa carga, e os outros não. Por um motivo muito simples. O DNA não é uma informação de imposição. O DNA é uma biblioteca de disponibilidade de informação. É mais ou menos como se você tivesse 1000 livros
Esse é o teu DNA. Ó, naqueles 1000 livros tem um livro do teu pai, que o teu pai te deu, tem um livro da tua mãe. O que vai fazer você abrir aquele livro é o seu campo vibracional. No dia que a medicina compreender isso nessa profundidade, eles vão parar de tentar ir contra para mudar o campo vibracional e o acesso à informação. Por isso é que acontece. Você tendo às vezes 100% de tendência genética, não ocorre aquele fato. Porque o campo vibracional mórfico daquela pessoa, daquele animal ou daquela planta, não entrou no campo vibratório para acessar aquela característica genética. É por isso que uns têm e outros não. Mesmo tendo o mesmo DNA, a mesma carga. Porque o que muda é o campo vibratório de acesso. E é bem profunda, bem, a gente já tem os crossing over, o recessivo, e o não recessivo, cruzamento, isso aí. Exatamente. Eu acho que é bem, quando você entrou em morfogenético ali, eu acho que vai entrar bem nessas vibrações. Exatamente, você tendo E aí a gente tem os fenômenos também. Não, infinito. Infinito. A gente está falando de algo aqui. Agora, assim, eu penso assim, não sei se isso não é imediato, né? Quando você tem essa cultura, né, Renato? E você corrigir, eu acho, essas vibrações, eu acho que talvez no primeiro momento, eu pensar em cultura, né? Talvez não seja tão imediato você ver uma resposta. Talvez pode ser sim, não sei sua experiência, mas também cultura de solo, feijão numa área comercial, por exemplo. Você aproveitar isso, pode ser que seja um pouco mais demorado. Mas aí tem mudança rápida, vai ter que delimitar certinho, ver o que tem certinho, fazer o dossiê certinho de Isso. E essa é a parte mais importante. Você sabe por quê? Ó? Imagine que a gente pega um plantio agora, de qualquer coisa. Muda de eucalipto. Quem conhece, quem tem conhecimento, sabe como funciona o campo vibracional, a gente sabe, ó, com certeza. Mas você deixar tudo certinho para poder funcionar é outros 500, né? É lógico. Aí existe toda essa parte de quê? De projeto, para fazer as identificações e os ajustes necessários, que é o feedback. O feedback de quem? Ó, um exemplo, a gente instalou o projeto hoje. Daqui a um mês, o professor Guilherme vai lá e diz assim, ó, eu já estou vendo aqui uma mudança da eletronegatividade do alumínio. Eu já estou constatando isso em laboratório. Vamos então tentar fazer isso. Está entendendo? Com isso nós vamos criar diretrizes para que a gente seja cada vez mais eficiente. Entendeu? Então, por exemplo, um projeto hoje, a nossa estimativa quando a gente instala é que em aproximadamente 6 meses já exista visualmente, porque biologicamente, uma semana, 15 dias já começa a existir um processo. Não quebrar mais, um processo muito interessante. É você realmente modificar o manejo até então, ou melhorar ele, ou otimizar um insumo, por exemplo. Lógico, e outra, importante isso que você falou, isso daqui em momento algum é contra insumo, de jeito nenhum. Você vai aumentar a eficiência do insumo. Vai aumentar a eficiência. A eficiência do insumo. Isso, a questão é saber como ele faz isso, né? Que é o sustentável. Você tem Isso, 100% sustentável. Você vai utilizar o que você precisa. Interessante esse negócio, viu? Você entendeu? Então, agora você tem ideia da repercussão que isso tem para o agronegócio? Não, se falasse para qualquer outro, no meu caso, né? Fazer uma planta estável. Eu vivo agricultura, eu pouco insumo, eu tenho ideia de que é um solo, né? É porque eu sei como funciona, né? Então você sabe, então imagina, se eu te disser, eu não vou falar de números astronômicos, vamos falar de coisa. Se você, por exemplo, tiver uma grande empresa e você tiver uma redução de 5 ou 10% de insumo, a gente já pode estar falando de algo muito significativo. Milhares de milhões. O que fará se a gente estiver falando, por exemplo, de resultados que a gente está tendo lá em Itu, de 300%, mas a gente nem fala isso porque é algo tão especulativo que inclusive pode até colocar em causa a tecnologia. Não, 300% isso é impossível, isso aqui os caras estão falando de loucura. Mas 5, 10% a gente já está falando de algo incrível, né, dentro da para algumas variáveis, se você modificar 10%, 15% já está sendo. O preço da soja, da saca aí, já chega no não para, a gente tem um padrão na nossa conversa e tudo mais, mas não para em 10%, é um número maior. Porque a estabilização, quando você aumenta a vibração, principalmente no vegetal, é fantástica.
É saber como que vai comportar isso mesmo. O que a gente precisa Em agora... falar falando de otimização dos insumos, né? O exemplo mais preocupante com relação ao insumo, nutriente de planta, é o do fósforo, entendeu? Nas recomendações de adubação, usa-se 3 a 5 vezes mais fósforo do que a necessidade da cultura. Ou seja, de 100%, de 100 kg de fósforo que você use, a planta no ciclo vai estar absorvendo 20%. Nossa, imagina 80% é fixado. É fixado. Pronto. Aí, fixado. E outra coisa, o fósforo é um insumo finito. Entendeu? Falava já o professor Marcoldo na década de 80 que as reservas mundiais de fósforo dariam para mais 50 anos. Já passou disso, né? Na década de 80. Ou não passou? 80, mais 50. Não, 80 não, ainda não passou, ainda não aconteceu. Deus que essas reservas são finitas e Não, claro, claro. suportariam mais 50 anos. Então imagina se a gente... aumentar a eficiência desse elemento, de absorção. é fantástico, é um ganho fantástico para a agricultura. Aí você estaria... Porque falta energia, né? É energia. Aí você estaria, digamos, eliminando ou equilibrando esses efeitos negativos. O excesso. Primeiro da perda, né? Por fixação a alumínio, a ferro, a manganês, mas está mexendo com todos esses metais aí que você pode estar equilibrando. Não é isso? Mas aí será que é? E otimizando o aproveitamento do. Porque na verdade a ideia é você, desse método aí do campo vibracional, você quebrar essa ligação que tem, né, das moléculas. Da fixação. Isso. Ou depende das pontes, né, de ligação, no caso da solução do solo, vão levar os que seja, né, no caso do hidrogênio que fica ali, quebrar as ligações, né, exatamente. e duro que isso aí é nível de